Fala galera, mais uma aula de função afim, mais uma aula de matemática. E a aula anterior eu comentei que o porquê desse comportamento ou ser crescente, ou ser decrescente, ou ser constante, ok? Então assim, a gente vai ver isso com mais calma nas próximas aulas, mas calma lá. Pera. A questão é a seguinte. O que determina o comportamento linear é justamente o valor do coeficiente angular A. Ou seja, nota o seguinte: nesse primeiro caso, o valor de A é positivo. Quando ele é crescente, o valor de A é positivo. Nesse caso, A vale 3, mais 3. No segundo caso, o gráfico é decrescente, certo? O gráfico é decrescente. O valor de A, então, é negativo. Aqui, ó, é menos 2. Ok? E quando esse gráfico é constante, quer dizer então que o valor de A é zero. Então, ou seja, se o valor de A é positivo, ela cresce. Se o valor de A é negativo, ela decresce. E se o valor de A é zero, ela é constante. Aqui o material ele dá outro exemplo de função constante ainda. Por exemplo, uma pessoa caminha com velocidade escalar v constante de 2 metros por segundo, descrevendo um movimento uniforme. O gráfico da função que relaciona v com o tempo em segundos é representado ao lado, ou seja, nós temos o tempo em segundos, aqui é o nosso x, e a velocidade, que é metros por segundo, é y. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero, ou seja, a pessoa não está correndo e não está freando, não está parando, ela está andando constantemente. Tá? É essa a interpretação que a gente tem. Então, assim, trata-se de uma função constante definida para x maior ou igual a zero por y igual a 2, né, numa outra análise. Né? Então, aqui agora, nós vamos fazer. Não vamos resolver os exercícios ainda. Nós vamos ler. E eu vou. E nós vamos tentar interpretar os exercícios que é para fazer em cada situação. Tudo bem? Maravilha. O exercício um técnico em informática cobra R$ 45 a visita e um adicional de R$ 80 por hora de trabalho, como valor proporcional no fracionamento da hora. Quanto o técnico receberia por 2 horas e meia de serviço? Então, olha só. Ele cobra R$ 45. A visita, não a vista, né? Ele cobra R$ 45 a visita, então é fixo. Se ele vai ficar lá 1 hora ou 10 horas, esses R$ 45 vão ser cobrados. E um adicional de 80 por hora de trabalho, ou seja, se ele ficar 1 hora, é os 45 da visita, mais os 80 por hora de serviço, tá? Por hora de trabalho. Com valor proporcional no fracionamento da hora, por exemplo, se for 1 hora e meia, se for 2 horas e 20, vai ser fracionado a esses R$ 80. Os 45 então são fixos, pense nisso, é fixo, valor fixo, ele não muda. Esse 80 vai variar de acordo com o número de horas que ele tiver ali, certo? Então isso aqui caracteriza uma função afim, tá? Então a pergunta A, muito simples. Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? 2,5 horas? Quanto ele receberia? Tá, tem que fazer o quê? Pegar esse 2,5, multiplicar por 80 e somar
com 45 da visita e tem a solução. Tá. Situação B. Dispõe-se de R$ 400. Seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas? Sugestão: calcula quanto ele receberia por 4 horas. Se for inferior a R$ 400, sim. Se for superior, não. Simples assim. Qual é a lei de função que representa o valor V em reais de um serviço de X horas feito pelo técnico? Ou seja, esboça o gráfico dessa função. Aqui a gente tem que fazer a lei de função, ou seja, tentar encontrar uma expressão igual naqueles primeiros exemplos. Por exemplo, do táxi, era 2,20 vezes x mais 4. Aqui, ó, 0,02x mais 700. Aqui, 38x. Então, vai ser muito parecida com o primeiro exemplo. Tá? No caso, agora, tem que colocar v em função de x horas. Tá? Então, tentem fazer. Qualquer coisa, estarei disponível nessa aula para tirar dúvidas no decorrer dessa aula. Tudo bem? Ao mês de uma competição, um atleta de 65 quilos é submetido a um treinamento. Isso é questão 2 já. Específico para aumento de massa muscular, em que se anunciam ganhos de 180 gramas por dia. Supondo que isso realmente ocorra, faça o que se pede. Determine a massa do atleta após uma semana de treinamento. Então, se ele ganha 180 gramas por dia, qual que é o peso dele ao final desses 7 dias? Após uma semana de treinamentos. Lembrando que ele tem 75 quilos hoje, vamos dizer. Daqui, se ele ganhar 180 gramas por dia, quanto que ele vai ter ao final de 7 dias? Pense aí. B. Encontre a lei que relaciona a massa do atleta M em quilogramas em função do número de dias de treinamento. Então, aqui novamente, ele quer encontrar a lei de função que determina a lei de formação desse treinamento. Tá? Ele quer saber a lei de função em relação da massa em função do dia de treinamento, N. Bom, então novamente ele quer uma lei de função. Ou seja, se ele fizer 10 dias, se fizer 15 dias, como é que vai ser essa lei de função? Né? A letra C. É possível que o atleta atinja ao menos 80 quilos em um mês de treinamento? É possível? É possível? Então, um mês treinando, quanto que ele chegaria? Lembrando que ele tem 75, ele ganharia 180 gramas por dia, né? Tudo bem. Um hotel oferece a seus hóspedes. Número 3 já, né? Um hotel oferece a seus hóspedes duas ações para o uso de rede Wi-Fi no acesso à internet. 1. Pagamento de uma taxa fixa de R$ 18 por dia com acesso limitado. Primeiro caso. Acesso limitado, paga R$ 18. Cobrança de R$ 2,50 por hora de acesso, com valor proporcional no fracionamento da hora. Ou seja, no caso de minutos. Então tem duas situações. A situação com acesso ilimitado e com acesso por hora. Tá? Então, tecnicamente, aqui tem duas leis de função. Uma para cada tipo. Tá bom? Ó, escreva para cada opção oferecida, a lei da função que relaciona o preço P, em reais, pago por esse serviço em função do tempo T. Lembrando que o tempo ele é maior que zero e menor que 24, ou seja, porque o preço cobrado pelo serviço de internet é por dia, né? Olha só, por dia de acesso, tá bom? Tudo bem. Então,
eu preciso entender o seguinte, que há duas formas de... há duas funções aqui. Uma para acesso limitado e outra por acesso por hora. Então há duas funções, há duas naturezas nesse problema. Tá bom? Então, se escolher a primeira opção, letra B. Quanto pagará mais o cliente que usou a rede por 5 horas em certo dia na comparação com a segunda opção? Então aqui tem que comparar os dois. A segunda opção, quer dizer, a primeira opção vai pagar R$ 18, de qualquer forma. Usando uma hora ou usando as 24 horas. Ele pagou acesso ilimitado. Ou não usando nenhuma hora. Ele vai pagar os R$ 18. Né? Se ele contratou o serviço e não usou, paciência. Né? Então ele está falando assim, para calcular quantos reais ele gastaria por hora nessa segunda situação e comparar os dois valores, 18 com esse produto que, que ele tem. Tudo bem? E letra C, por quanto tempo do uso diário da rede Wi-Fi seria indiferente à escolha de qualquer um dos planos? Por quanto tempo? Né, então aqui, o que tem que fazer? Tem que chegar ao número X de hora que seja igual para os dois planos. Ou seja, 2,50 vezes quanto que dá 18? Olha a dica, tá? Olha a dica. Número 4, vamos lá. Uma caixa d'água, volume de 21 metros cúbicos, inicialmente vazia, começa a receber água de uma fonte à razão de 15 litros por minuto. Lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ou seja, essa caixa tem 21 mil litros então, que é 21 metros cúbicos, então é 21 mil litros, tá? E ele enche 15 litros por minuto. Pergunta, quantos litros de água haverá na caixa após meia hora? Quantos? Letra B. Após X minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume Y da água na caixa em litros? Então aqui a gente tem que encontrar uma expressão, tá bom? Em função de X, Y, capacidade da caixa, e X, tempo em minutos que a água está correndo, tá bom? C. Após X minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume Y de água em litros necessário para preencher completamente a caixa? Após X minutos de funcionamento da fonte, qual será o volume Y de água em litros necessário para preencher completamente a caixa? Quanto tempo essa caixa vai levar para encher, sendo que ela carrega 15 litros por minuto, até chegar a 21 mil litros? Quantos minutos? Depois converte para horas. Tá bom? Em quanto tempo a caixa estará cheia? É justamente a letra D. Tá bom? Número 5. Determine os coeficientes angular e linear de cada lei de função dada. Muito bem. Então aqui, vocês vão descobrir quem que é valor A e quem que é valor B. O valor A é que acompanha X, o valor B é o número que está sozinho. A é que acompanha X, lembrando que tem que pegar o sinal. A é que acompanha X. Se não tem número nenhum, tem um, né? Esboce os gráficos das funções dadas por x mais 1, menos 2x mais 4. É as mesmas funções de cima, né? Pode usar aquela técnica dos zeros mesmo, né? Joga x igual a zero, descobre o ponto que toca o eixo x. Joga y igual a zero, descobre o ponto que toca o eixo y. Tá bom? Construa o gráfico de cada uma das funções afim dada pela lei de formação. Y igual a 2x, y igual a menos 3x, y igual a meio x e y igual a menos x. Meio x e menos x, né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E número 8, obtém em cada caso a lei da função, cujo gráfico é mostrado a seguir. Ótimo. Então, obtém em cada caso a lei de função, cujo gráfico é mostrado a seguir. Então, olha só, aqui
tem que pensar no seguinte, né? Tem que pensar no ponto que toca justamente. Tem que analisar todas as informações. A letra C a gente tem que ela é constante, né? Então que valor que é essa função? Ela vai ser y igual a 11 terços. Muito bem. A primeira, ela é função decrescente e passa pelo ponto zero. Opa, tem alguma coisa aqui. Então, essa aqui não tem o valor de b. O b é zero nessa função. Ela é decrescente, o b é zero. Quando x é menos 1, y é 3. Tá? Então, eventualmente, seria o menos 3x aqui. Tá bom? Menos 3x decrescente. Aqui, ó. Quando x é menos 1, x é 1. Ou seja, então é x mais 4. Por que x mais 4? Porque quando x é 0, y é 4. Sacou? Pegou a referência? Aí terminamos essa sequência. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar disponível no horário de aula para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então perguntem, tem dúvidas? Perguntem. Vocês podem, lembrando que vocês podem reassistir as aulas. Tudo bem? Então é isso. E na próxima aula a gente faz a correção desses exercícios. Tá certo? Então, se cuidem. Qualquer coisa pergunte e até a próxima. Valeu.